Sou Pedro Barbosa, sou procurador do Ministério Público de Contas no estado de Alagoas, tá? É, Nós aqui em Alagoas estamos representando o Ministério Público desde 2011, tá? Já assumi o cargo de procurador-geral durante o biênio 2013-2014, então tenho um pouco de experiência para falar do Ministério Público aqui no estado de Alagoas, né? O Ministério Público é essa instituição tão importante, constitucionalmente atribuída o mistério de defensor da ordem jurídica, defensor da legalidade, do interesse público, né? Esse é o grande papel do Ministério Público. Alguns autores chegam a denominar o representante do parquet como o advogado da sociedade, né? Diante dessa necessária conexão com a persecução do interesse público, do bem comum, do interesse social. Então, especificamente em relação ao Ministério Público de Contas, nós aqui fiscalizamos e observamos a aplicação da legalidade, né, da ordem jurídica no âmbito dos tribunais de contas. Então, todos os processos, em sua grande maioria, passam pelo Ministério Público, né, que atua como custos legis, como parecerista, e ao mesmo tempo também na sua função proativa, né, de investigador, né, de recebedor de denúncias da sociedade para a investigação, apuração e interposição das ações pertinentes, né? Falando da realidade ministerial brasileira, da sua evolução e das suas necessidades, eu penso que ainda temos muito a conquistar, especificamente em relação ao Ministério Público de Contas de Alagoas. Há ainda um caminho a ser trilhado, que é o caminho da autonomia administrativa, orçamentária e financeira. O que eu quero dizer? Hoje, o Ministério Público de Contas, apesar dos seus membros terem independência funcional, isso quer dizer que eles emitem seus pronunciamentos de acordo com a sua livre convicção, eles não têm poder de definir o tamanho do seu órgão, não têm o poder de planejar a estruturação do seu órgão, né? Isso implica em uma série de restrições de atuação. Esse é um detalhe que é afeto à instituição Ministério Público de Contas, né? Não ao Ministério Público comum, ordinário, como a doutrina denomina, que é aquele que atua frente ao judiciário, né? Que a Constituição de 88 foi clara, foi expressa em relação a essa autonomia, né? Mas mesmo assim há limitações ao Ministério Público ordinário e comum, na medida em que os recursos repassados a esta instituição ainda diferem sobremaneira dos recursos recebidos por demais instituições, como por exemplo o judiciário, né? Então os membros, a quantidade de membros promotores de justiça, por exemplo, é infinitamente inferior aos membros do judiciário, os juízes de direito, né, para a mesma demanda. Então, considerando que a grande maioria dos processos, antes de serem sentenciados, e aqui no Tribunal de Contas, antes de serem julgados pelo colegiado, passam pelo órgão ministerial para parecer, deveria haver uma equivalência quantitativa, né, em relação aos seus membros, né? Uma outra dificuldade que eu avalio do Ministério Público é também a sua estruturação, né? Uma carreira de apoio, né? É latente, é notório que a estruturação do Ministério Público, se comparada com o Judiciário, ela traz dificuldades na realização do seu mistério constitucional, né? O Ministério Público tem um mistério constitucional muito amplo, como eu disse, defensor da ordem jurídica, dos interesses individuais homogêneos, dos interesses transindividuais, enfim. A Constituição
carregou ao Ministério Público, além de titular da ação penal, né, no caso do Ministério Público ordinário, comum. Então a Constituição traçou e reservou ao Ministério Público um papel de fundamental importância e com um escopo bastante amplo, o que gera a necessidade, né, de implementação de instrumentos, né, materiais, né, e humanos para a realização desse mistério. Então, já me questionaram se o Ministério Público consegue cumprir a contento o seu papel constitucional, e essa é uma pergunta que necessariamente ela passa pela essa avaliação de estruturação, né, de carência de recursos materiais e humanos para o desempenho desse mistério constitucional. É claro que é necessário sempre fazer uma autocrítica, uma autoavaliação. É necessário sempre estarmos atentos para cada vez mais prestar um serviço de qualidade à população, melhorar no nosso atendimento, na nossa fiscalização, ficar atento às novas tendências e principalmente a informatização, né, as novas experiências da tecnologia de informação, para que possamos também evoluir nas nossas técnicas de investigação, apuração e interposição de ação. Isso é uma crítica, é uma avaliação que sempre tem que ser feita, porque o nosso trabalho, ele em suma, ele tem que ser revertido em um bem para a coletividade, a busca do interesse público, a dupla do interesse, a busca do interesse social tem que ser constante, né? E um grande exemplo disso, e de muita abnegação, de muito empenho, de muita disciplina, é a Operação Lava Jato, né? Eu reputo a Operação Lava Jato como essencial para o amadurecimento da nossa democracia, né, tão jovem ainda, que precisa evoluir bastante, né, mas você vê a Operação Lava Jato, ela nos conduz a uma esperança de que o Brasil adote rumos de que o império da lei, né, o constitucionalismo, a legalidade que seja preponderante e não o apadrinhamento, né, e não a persecução de vantagens pessoais. E isso é muito importante, isso revela uma mudança de paradigma. Eu sou particularmente entusiasta da Operação Lava Jato, né? Não temos aqui no Ministério Público de Contas atribuições na esfera criminal, mas como membro do Ministério Público e como cidadão, acredito que é um caminho sem volta, né? A Lava Jato ela representa um novo paradigma para a sociedade, para a democracia brasileira, e que aquele tempo em que os interesses pessoais se confundiam com o uso da máquina pública, eles precisam acabar. Então a Lava Jato veio mostrar ao país isso, e que é possível, que é possível operar uma mudança, né? Uma mudança comportamental, né? Um amadurecimento das instituições, as instituições funcionarem, e isso repercutir numa esperança ao povo brasileiro, né? Que precisa realmente de dias melhores.